Neste vídeo, vamos entender a equivalência entre AFD e AFN. Isso quer dizer que para qualquer AFN vai existir uma AFD equivalente. E a ideia é bastante simples. Um estado ele será um conjunto, significando todos os estados do AFN atingindo por todas as computações possíveis para a mesma palavra. Vamos entender por meio de um exemplo. Então aqui, suponha esse AFN, que a partir desse estado I, sob o rótulo A, ele pode se dirigir para dois estados distintos, o J e o K. Então, se nós pensarmos na equivalência, esse AFN ele vai ser equivalente a um seguinte cenário, que pode se assemelhar a uma espécie de computação paralela, como nós vimos anteriormente. A partir desse estado, lendo A, eu vou estar em quais estados ao mesmo tempo? Lembrando que na computação paralela, no autômato de produtos finitos, cada posição do par ordenado era a execução em paralelo de dois autômatos diferentes. Aqui o estado ele vai representar todos os estados que se encontram o autômato naquela transição. Então, de I para A, nós estaremos ao mesmo tempo em J e ao mesmo tempo em K. Então, a partir daqui, por exemplo, se de J tiver uma transição de B para L e K tiver uma transição de K sobre B para M de Maria, então, a partir desse estado, lendo B, nós teríamos que trabalhar justamente vendo do estado J, lendo B, eu me dirijo para quem? Para L. Então, está aqui. E K, lendo B, eu me dirijo para M. Então, nós estaríamos nesse estado que justamente vai representar todos os estados possíveis, que foi justamente o que foi dito no slide. Então, com isso, uma FD equivalente a uma FN M, ele vai ser dado por o autômato M', onde o conjunto de estados, na verdade, vai ser o subconjunto, o conjunto potência dos estados de E. Pois, como nós vimos no exemplo, voltando, cada estado ele vai representar um subconjunto de estados, ou seja, todos os estados que o autômato se encontra naquele instante de tempo, naquela etapa da computação. E então, teremos o mesmo alfabeto, uma função de transição diferente. Para cada subconjunto de estados e para cada símbolo do alfabeto, essa função de transição simplesmente vai ser como nós vimos. Nós vamos pegar e aplicar a função de transição original em cada um daqueles estados. E o conjunto de estados finais é justamente o subconjunto de estados cuja interseção com o conjunto original de estados finais seja diferente de zero. Vamos entender por meio de um exemplo. Para isso, vamos trabalhar o exemplo visto anteriormente, que é justamente o conjunto das palavras que terminam com 0, 0. Então, qual é o autômato? Vamos rememorar. Então, do estado inicial x, nós podemos ler qualquer coisa. E aqui, também, ao ler 1, nós demos o primeiro chute em direção à aceitação. Então, aqui é o caminho que vai nos levar para aceitar. Então, com isso, o próximo símbolo é 0. Então, aqui teremos x, 1, 0. O próximo símbolo é 1, x, 1, 0, 1. E, por fim, o último símbolo é 0, que é x, 1, 0, 1, 0. E esse sim é o estado de aceitação, estado final. Então, qual é a ideia por trás da equivalência? Vamos começar a nos perguntar. Vamos começar pelo estado inicial. O estado inicial, x, que é o conjunto de estados iniciais. No caso, só há um estado, então só vai figurar x aqui. Esse estado lendo 0 é a mesma coisa que fazer a união, pegar cada estado dentro desse conjunto, subconjunto, e aplicar a transição. Vamos fazer para 0. Então, x lendo 0 vai ser igual a x. Então, nós ficamos nesse mesmo estado.
Agora, o que acontece se aplicarmos x lendo 1? Então, x lendo 1, ele vai levar para justamente o estado x e também para o estado x1. Então, para isso, vamos criar um novo estado, que vai ser o conjunto x, x1. Então, veja que esse estado representa o cenário em que o autômato ele se encontrava tanto no estado x quanto no estado x1. Então, vamos repetir o processo. Esse estado como um todo lendo 0. Basta verificar x lendo 0, x1 lendo 0. X lendo 0 vai levar para o estado x. Agora, x1 lendo 0 vai levar para o estado x10. Então, para isso, vamos criar mais um estado, que vai ser x, x10. Então, agora vamos repetir o processo lendo 1. Então, x lendo 1 vai para x, vai para x1. Então, e x1 lendo 1 vai ficar em vazio, pois não tem transição. Então, temos a união de x, x1 e vazio. Então, é igual a x, x1, que é justamente esse estado. Então, vamos dar continuidade. X lendo 0. X, esse estado aqui é lendo 0. Então, x lendo 0 vai levar para x. E x10 lendo 0, nós temos qual estado? Nós temos o estado vazio. Vamos para o conjunto vazio. Então, dessa forma, x lendo 0, nós voltamos para esse camarada, que é justamente o x. Então, vamos dar prosseguimento. X, x10 lendo 1. Então, aqui, x lendo 1, nós teremos x e x1. Agora, x10 lendo 1 vai para esse estado. Então, aqui vamos criar mais um estado 1, que vai ser igual a x, x1 e o estado x101. Então, vamos repetir mais uma vez o processo. X lendo 0 vai para x, x1 lendo 0 vai para x10 e x101 lendo 0 vai para o estado final. Então, dessa forma, ao ler 0, nós criamos mais um estado, que é o estado x. x1 lendo 0 vai para x10 e também o estado x10. Bem, vamos fazer agora esse estado lendo 1. Então, x lendo 1, nós vamos para x e x1. x1 lendo 1 vazio, x101 lendo 1 vazio. Então, nós nos dirigimos para esse estado, pois x lendo 1, x e x1. Então, daqui, nós justamente voltamos para esse estado aqui. E então, para finalizar, vamos considerar esse novo estado. Que justamente, vamos lá, x lendo 0 é igual a x, x10 lendo 0 é vazio, e x10 lendo 0 é vazio. Então, dessa forma, o único estado que nós vamos ter é o conjunto formado apenas pelo elemento x. Então, nós voltamos para cá, lendo 0. E lendo 1. Então, lendo 1, x lendo 1, vamos para x, x1. x10, lendo 1. Então, vou colocar aqui para não me perder. Então, lendo 0, x lendo 0, 1, na verdade, nós ficamos em x, x1. x10, lendo 1, vamos para x101. E x10, lendo 1, vazio. Então, se nós lemos 1, então nós justamente voltamos para esse estado anterior. Bem, e aí perguntamos, qual estado é final? Pela definição, vamos rememorar, é justamente todo subconjunto tal que
a interseção daquele subconjunto X com o conjunto de estados finais é diferente de vazio. Então, em outras palavras, todo estado que contenha pelo menos um elemento do conjunto vazio, final. Então, aqui, esse é o nosso estado final. Então, se eu não tiver cometido nenhuma falha ao longo desse processo, justamente esse é o estado, o AFD equivalente ao AFN apresentado anteriormente. Vamos dar continuidade. Então aqui nós temos justamente o diagrama de estado de um AFN e do AFD equivalente. Nesse exemplo, o professor Newton coloca um AFN com dois estados iniciais. Então, como partida, nós vamos ter o subconjunto de estados iniciais, que é 1, 2. Então, vamos lá. 1 lendo 0 leva para 2. E 2 lendo 0 leva para 3. Então, esse estado lendo 0 vai levar para esse estado, que é o subconjunto 2, 3. Vamos processar agora lendo 1. 1 lendo 1, vazio. 2 lendo 1, vazio. Então, nesse estado, nós temos vazio, que seria equivalente ao nosso estado de erro no AFD. Então, vamos lá. 2 lendo 0 vai levar para 3. 3 lendo... 2 lendo 0 vai levar para 3. 3 lendo 0 vai levar para vazio. Então, aqui nos dirigimos para o estado do subconjunto 3. Vamos fazer agora o processo igual a 1. 2 lendo 1, vazio. 3 lendo 1 leva para 4. Então, nos dirigimos para esse conjunto. Esse estado que é o subconjunto 4. Vamos processar 3. 3 lendo 0, vazio. Então, nos dirigimos para esse estado. 4 lendo 0, vazio. Então, vamos para esse estado. 4 lendo 1, nós temos a possibilidade de voltar para o 3, como ir para o 5. Então, é o estado representado por 3, 5. Vamos lá, então. 3, 5, lendo 0, 3 lendo 0, vazio. Então, e 5 lendo 0, vazio. Então, nos dirigimos para o estado vazio. E 3 e 5, esse estado lendo 1. 3 lendo 1, vai para o 4. E 5 lendo 1, vazio. Então, voltamos para esse estado que contém apenas o 4. E aí perguntamos, qual é os estados finais? São todos aqueles estados que têm pelo menos um estado que seja final dentro do subconjunto. Então, qualquer estado que contenha 5, temos apenas um, então esse é o único estado final. No próximo vídeo, nós vamos entender o conceito de AFN estendido. Muito obrigado.